Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a toda a audiência. Tudo certo. Perfeito. Lembrando que o nosso vídeo está no nosso canal do YouTube, você pode seguir o nosso canal, fazer as ativações do nosso canal e dar o like para trazer engajamento. Evandro, vamos começar pela situação do mercado de arroz no Brasil. Como estão os preços? O que a gente pode falar sobre o mercado brasileiro, Evandro? Então, Rodrigo, aquela trajetória de queda que nós percebíamos nos meses anteriores, né, parece que se estancou, né? Parece que tivemos uma interrupção na sequência de queda dos preços do arroz, onde até o final de junho a gente percebia firmes perdas, né, nas cotações dos preços do arroz gaúcho, né? Então, final do mês de junho a gente já teve uma sinalização de uma reversão de tendência e na primeira semana desse mês de julho, Rodrigo, o mercado renovou ali as esperanças, né? Então iniciou uma nova trajetória de alta, uma gradual trajetória de alta, né, Rodrigo, com leves avanços e trazendo um maior otimismo para o mercado, né? Então diversos fatores seguem atuando nesse sentido, né? Como os principais fundamentos que a gente sempre cita aqui, né, Rodrigo, que é o aperto de oferta, né, onde estamos nos encaminhando para safra, a menor safra de quase 30 anos, né, Rodrigo? E isso deve nos levar aos estoques mais apertados em aproximadamente uma década. Então, é um grande fundamento que vem atuando como grande fator de sustentação dos preços do arroz. Juntamente com isso, nós temos o bom momento das exportações, Rodrigo. Então, bons resultados nas exportações de arroz, apesar do câmbio pouco favorável, como a gente tem visto, o câmbio veio numa tentativa de retornar ao patamar acima de R$ 5, mas perdeu força, né? Ali naquele pregão onde tivemos onde foram passados ali o projeto da reforma tributária, né, Rodrigo? Então isso acabou impedindo um novo avanço do câmbio que retornou aquele patamar de 4,80 e segue oscilando nesse nível. Então, a expectativa dos agentes permanece em torno disso, né? Uma recuperação do câmbio, trazendo o dólar acima de R$ 5, alavancando ainda mais as exportações de arroz. Então, nesse momento, ainda assim, bons resultados nas exportações, fechando o primeiro semestre com superávit, Rodrigo, um superávit muito importante para o mercado de arroz. Então, bom momento das exportações. E um terceiro fator que temos observado no momento é um gradual avanço na demanda, principalmente da região centro-oeste, Rodrigo, região centro-oeste, onde nós temos o estado do Mato Grosso, que costumava ser um estado de grande importância para o mercado de arroz, e houve, né, nessa última safra, um corte contundente na safra mato-grossense, que acabou resultando em um aperto de oferta, né, que agora, nesse momento, está sendo percebido pelas unidades de beneficiamento que já encontram dificuldade no abastecimento, Rodrigo. E, em virtude disso, acabam tendo que buscar a matéria-prima tanto no Paraguai quanto no Rio Grande do Sul. Isso acabou trazendo um avanço em algumas regiões gaúchas produtoras de arroz. Então, nesse momento, esses três fundamentos vêm atuando na sustentação das cotações internas do arroz. Perfeito. Ainda sobre as exportações, o que a gente pode dizer sobre o line-up, as programações para o mês de julho? Quais são os principais destaques, hein, Evandro? Perfeito, Rodrigo. Lineup que novamente trouxe no mês de junho resultados satisfatórios, né, acima de 100 mil toneladas base casca, né? Então, mais um mês de resultados favoráveis. E agora, para esse mês de julho, ainda na primeira quinzena desse mês, já contamos com aproximadamente 95 mil toneladas já registradas para embarque, Rodrigo. Então, os lineups já vêm nos mostrando que deveremos contar com mais um mês positivo para as exportações. Então,
Lembrando, né, Rodrigo, que o grande destaque continua sendo o arroz em casca, né, principalmente com as exportações para o México. Ainda temos muita dificuldade nas exportações do arroz beneficiado, né? Então, segue tendo como destaque o arroz em casca, né? Então, nesse momento, os lineups já trazem algo em torno de 95 mil toneladas, com grandes chances de buscarmos aí, quem sabe, as 150 mil toneladas nesse mês de julho, né, Rodrigo? Enquanto o Secex que nos trouxe, né, o mês de junho totalizando mais de 140 mil toneladas base casca, né, convertendo o arroz beneficiado para arroz em casca. Então, um resultado bastante satisfatório para as exportações. Enquanto as importações, Rodrigo, ficaram pouco acima de 86 mil toneladas. Então, superávit também no mês de junho. Então, outro resultado bastante satisfatório. E nessa primeira semana agora do mês de julho, já temos algo em torno de 20 mil toneladas já registradas oficialmente como exportações ali registradas pelo Cefex, enquanto as importações permanecem num nível bastante parecido, né? Então, o mês de julho iniciou com a balança comercial do arroz bastante equilibrada. Perfeito. Com esses estoques apertados, né, as exportações num bom ritmo, apesar do dólar fraco, o que a gente pode apostar no início desse segundo semestre em relação aos preços, Evandro? Então, Rodrigo, como falado, os preços vão apresentando nesse momento um gradual avanço, né, um leve avanço a cada sessão, né? Então, nesse momento já temos alguns negócios sendo reportados na faixa de R$ 90 por saca para aquele arroz um pouco mais nobre, acima de 62% de grãos inteiros. Região de Pelotas, já temos negócios pontuais na faixa de R$ 88. No Porto de Rio Grande ainda permanece ali em torno de 87, tentando alguma coisa perto de 88, e por enquanto somente a fronteira oeste, região central do estado gaúcho, permanece com as cotações ali ao redor de R$ 80, né, com alguma dificuldade no avanço dos preços. Já no estado de Santa Catarina, cotações também ali ao redor de 80, R$ 81, região de Jaraguá do Sul, região de Turvo. Então, os preços com certa estabilidade no estado de Santa Catarina. No Tocantins, Rodrigo, também um certo aperto de oferta, cotações firmes ao redor de R$ 115 a saca de 60 quilos. Lembrando, né, Tocantins, saca de 60 quilos. Mato Grosso, como falado, né, a situação não é diferente, uma oferta um pouco mais restrita, preços avançando na faixa de R$ 114. Então, como nós estamos percebendo, Rodrigo, esse gradual avanço, essa recuperação nos preços é percebida em praticamente todos os estados para o arroz, né? Então, nesse momento, acredita-se que os principais fundamentos que a gente costuma apontar, eles devam cada vez mais pesar sobre as cotações do arroz e, quem sabe, se encaminhando para o final do ano, consigamos ultrapassar ali a média dos R$ 90, né, Rodrigo? E algumas regiões aí com chance de talvez buscar a marca dos R$ 100 por saca, né? Porém, lembrando, né, Rodrigo, temos um grande fator que pode nos atrapalhar nesse sentido, que é o ingresso da safra norte-americana em meados de setembro e outubro, né? Onde, ao que tudo indica, com um grande avanço de área nos Estados Unidos e uma produção de cerca de 9 milhões de toneladas, né, Rodrigo? Uma grande produção norte-americana. Os Estados Unidos devem entrar inundando o mercado com arroz norte-americano e resultando em preços muito mais competitivos, podendo atrapalhar um pouco as nossas exportações, né? Mas ainda assim acredita-se que os preços deverão seguir uma trajetória de alta, porém não com aquela grande força que a gente falava inicialmente, né? Justamente por conta do câmbio. Então, nesse momento, o mercado de arroz segue ancorado no dólar, Rodrigo. Perfeito. Evandro, e nessa sexta-feira, dia 14, teremos a live de Safras e Mercado com a intenção de plantio, né? O que a gente podia antecipar para os nossos telespectadores? O que será apresentado em relação ao arroz nesta live, Evandro?
Perfeito, Rodrigo, ótimo. Então, aqueles telespectadores, aquela audiência que participou da nossa live de ontem, já tem mais ou menos uma ideia do que esperar para esse final de ano, né? Então, o que que nós conversamos ontem, Rodrigo? A ideia é que talvez o mercado de arroz possa vir a recuperar áreas importantes perdidas para culturas como a soja e o milho, né? E o que que nos levaria a essa recuperação de áreas importantes? São alguns fatores que devem pesar na decisão dos produtores. Um dos principais fatores é o clima, né, Rodrigo? Onde a gente sabe que estamos nos encaminhando para uma temporada de fenômeno El Niño, né, Rodrigo? Então, como a gente sabe, o El Niño, ele deve nos trazer um grande volume de chuvas, então, com um alagamento, né, das lavouras, então, principalmente das culturas irrigadas, com esse grande volume de chuvas, e esse grande volume de chuvas ele costuma ser muito prejudicial para culturas como a soja e o milho, né, Rodrigo? Então, diante disso, os produtores, sabendo desse fenômeno El Niño que deve ocorrer agora nessa temporada, eles devem apostar em uma maior área, compensando a perda de produtividade. Como a gente sabe, o El Niño ele costuma afetar a produtividade do arroz por conta da menor incidência solar, né, Rodrigo? Apesar da gente ter esse bom volume dessa volume hídrico, né, dessa boa quantidade de água, épocas de fenômeno El Niño costumam ter menor incidência solar, e isso acaba afetando a produtividade da cultura do arroz, e isso deve ser compensado com um avanço de área. Outro fator de grande importância é o preço, Rodrigo, preço de commodities, aí, como a soja e o milho, que vem com um longo período de quedas, né? Então, cotações pouco favoráveis nesse momento, o USDA trazendo números referente à nova safra recorde de soja, né? Então, são fatores que devem pesar sobre os preços da soja, e isso deve acabar influenciando nessa decisão dos produtores, né? Principalmente aqueles que fazem rotação de cultura com a soja, né? Então, produtores que poderão vir a destinar novamente essas áreas para o arroz. Lembrando que o arroz, apesar de margens apertadas, tem essa tendência de alta nos preços, né? Então, esse é outro fator que deve pesar na decisão dos produtores. E outro fator também que não podemos esquecer é a redução dos custos de produção, né, Rodrigo? Principalmente dos fertilizantes, que tiveram uma boa queda nos preços em relação ao ano passado, e deve contribuir para essa decisão de avanço de área, né? Então, uma queda nos custos de produção. E também lembrando, né, com um câmbio bastante favorável à aquisição de insumos, né, são fatores aí que devem pesar. Então, basicamente, seriam esses três fatores, né? O clima, os preços das outras commodities, como a soja e o milho, e os custos de produção que tiveram um bom recuo, né? Então, com isso, deveremos aí recuperar áreas importantes perdidas na temporada passada, quem sabe tentando buscar aí no Rio Grande do Sul uma área novamente de 900 mil hectares, Rodrigo. Beleza, Evandro. Gostaria de agradecer, gostaria de lembrar de novo para todos se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar as notificações. Também pode entrar na nossa nova plataforma de safras para todas as informações. E nesta sexta-feira, dia 14, às 14 horas, horário de Brasília, a nossa live de intenção de plantio. Muito obrigado, Evandro. Eu que agradeço, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.